Olá, farmacêutico! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula bônus em sintonia com o paciente. Eu sou Aurenive Almeida e nesse vídeo, nessa aula, eu vou te revelar qual é o segredo do relacionamento de alta conexão com o paciente. Então, nós vamos falar sobre esse tema que eu tenho certeza absoluta que você, dominando o que eu vou te falar hoje, você vai conseguir ter um relacionamento, uma conexão, uma comunicação muito mais assertiva com o paciente. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de comportamento diferente, vários tipos de ações e reações diferentes. Então eu tenho absoluta certeza que você, mesmo que seja um farmacêutico recém-formado, ou se você é um farmacêutico já com muitos anos de experiência, você sempre vai encontrar diversos tipos de paciente. Aquele que coopera mais, aquele que não tem uma cooperação tão acentuada. Então, você vai entender hoje como você consegue, que estratégia você pode usar, que ferramenta você pode usar, que eu considero que é este segredo do relacionamento de alta conexão. E você vai conseguir fazer isso com maestria. Agora, deixa eu te falar uma coisa. De verdade mesmo, você já faz isso que eu vou te falar hoje. Você já faz isso. Olha, Nívia, como assim? Você está me dizendo que eu hoje já uso isso que você ainda vai me falar? Sim, você já faz isso. Mas por que então que eu estou te trazendo uma coisa que você já faz? É porque você faz de uma maneira empírica. Provavelmente, você não sabe fazer quando você quer, e você não sabe fazer com maestria. Você faz porque é da sua natureza, você é assim e consegue usar essa estratégia nos seus relacionamentos. Mas hoje eu quero te revelar como fazer isso, onde você quiser e na hora que você quiser e com o paciente que você quiser, ok? Então vamos em frente. Quando eu falo assim para você, ó, existe alguma diferença entre esta imagem e esta imagem? Você pode dizer assim para mim, Aurenívia? Por favor, né? Claro que existe. Você está me mostrando uma imagem de pessoas e uma imagem de um peixe? Claro que existe diferença. Pois é, mas o que eu quero te falar é o seguinte: existe uma diferença maior do que essas diferenças entre é um ser humano e é um peixe. Então, pesquisas mostraram uma coisa que chamou muita atenção e despertou muito interesse das pessoas, que foi o seguinte: o peixinho dourado, ele te dá mais atenção do que a maioria das pessoas. Então, a pesquisa mostrou que, em média, o peixinho dourado, ele tem uma capacidade de atenção de 9 segundos, enquanto a maioria das pessoas o tempo de atenção é de 8 segundos. Então você diz assim, meu Deus, então quer dizer que um peixinho dourado me dá mais atenção que um ser humano? Do que a maioria dos seres humanos, com absoluta certeza. Então você diz assim, ok, mas eu não tenho tanto essa dificuldade de chamar a atenção das pessoas. Eu até consigo, estou de boa, isso aí não é válido para mim. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue ter a atenção dessas pessoas o tempo inteiro que você está falando? Porque uma coisa é você chamar a atenção, despertar a atenção. Isso é muito fácil. Outra coisa é você reter essa atenção, prender a atenção dessa pessoa por todo o tempo que você precisa passar a sua mensagem. Então, são coisas completamente diferentes, são abordagens completamente diferentes. Eu preciso chamar a atenção e reter a atenção. Então, o domínio disso faz você, com certeza, ter um alto desempenho, uma alta performance no que você faz. Não adianta apenas a pessoa olhar para mim, não adianta apenas ela dizer assim, pronto, agora estou te escutando. Não é só isso, ou não é sobre isso. É que você faz para que essa pessoa fique com você durante todo o tempo. Que ela não fique se dispersando enquanto você fala da sua mensagem, que você precisa passar aquela orientação. Certo? Qual é o grande desafio da saúde hoje?
Então, eu trouxe isso aqui para você porque é uma das coisas que mais se discutem hoje. E é uma coisa sem volta. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Na verdade, para ser mais objetiva, isso já é uma realidade, uma grande realidade, que é o quê? A inteligência artificial na saúde. Então, quando você fala da inteligência artificial ou da machine learning, que é a aprendizagem das máquinas, que é a inteligência artificial fazendo coisas que o ser humano, que o profissional de saúde fazia, isso começa a acender várias luzes de alerta, de dizer o seguinte, olha, profissional de saúde, olha, farmacêutico, presta atenção no que eu vou te falar. Você, o seu trabalho, ou parte dele, vai ser substituído por uma máquina. Isso já está acontecendo e não dá para a gente aprofundar agora, porque não é o tema desta aula especificamente, a gente pode abordar de repente isso em outro momento, mas eu só quero que você entenda o seguinte: a maneira de fazer saúde está mudando. A maneira de atender, a maneira de mostrar o que eu sei, ela está mudando e ela vai mudar mais. Então, hoje, nós trabalhamos com máquinas. Quando eu digo assim, olha, isso é irreversível, isso não vai voltar atrás, e não vai mesmo. Porque a inteligência artificial ela tem ajudado absurdamente a saúde, é um fato. Agora, o que nós, farmacêuticos, profissionais de saúde, precisamos fazer? Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos encontrar ferramentas e estratégias que nos façam, assim, indispensáveis. Aurenívia, mas eu sou indispensável. Eu, como farmacêutica, eu sou indispensável. E eu sei disso, eu concordo com isso, eu acredito nisso. Mas o mercado precisa também ver dessa forma, e mais do que isso, aquela pessoa que você está atendendo, aquela pessoa que está na tua frente, o seu paciente, que é o motivo da nossa existência, é o motivo e a razão para que a área de saúde exista, para que o farmacêutico exista. Aquele paciente precisa reconhecer que você é indispensável. Então, é aí que entra o que nós chamamos de fator H2H. Aurenívia, isso é uma fórmula? Não. Isso, na verdade, quer dizer human to human, de humano para humano. Olha que coisa interessante. Você tem, de um lado, a ascensão da inteligência artificial e, do outro, também, você tem a ascensão da necessidade desse relacionamento de humano para humano. Então, você precisa, verdadeiramente, trabalhar a sua comunicação, trabalhar os seus relacionamentos, para que você tenha um desempenho extraordinário lidando com esse paciente. Isso vai ser fundamental para que você se posicione no mercado, para que você se torne inesquecível, para que você se torne imprescindível em qualquer lugar que você atue. Então, eu tenho máquinas fazendo o que eu faço ou o que eu fazia, eu tenho máquinas que ainda vão chegar, que vão fazer outras coisas que hoje os farmacêuticos estão fazendo ainda, mas eu preciso trabalhar o fator humano, eu preciso trabalhar a interação humana. E quem dominar isso vai estar muito, mas muito na frente de qualquer outro. E é exatamente isso, é exatamente essa estratégia, essa ferramenta que eu quero falar para você agora, quando eu falei do grande segredo do relacionamento da alta conexão. Aurenívia, revela logo esse segredo para mim. O que é? Qual é essa ferramenta? O que é isso? Isso é o que nós chamamos de rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que quer dizer sintonia. Para não vamos necessariamente falar agora de conceitos, eu vou falar de cenários, de uma situação específica que eu acredito que pelo menos uma vez na vida você já tenha passado por isso. E aqui é independente do local que você está, independente se vai ser um paciente, se vai ser uma familiar, se vai ser um amigo, se você está no aniversário. A situação é a seguinte: você chega em um lugar e você começa a conversar com uma pessoa. E você percebe que a conversa está fluindo de uma maneira tão natural, tão legal, que parece que aquela pessoa, ela te conhece há muito tempo e você a conhece há muito tempo. Vocês têm um relacionamento de longo prazo. E isso
Não é verdade, porque você, às vezes, acabou de conhecer aquela pessoa ou está vendo aquela pessoa num segundo momento ou terceiro momento, mas de uma forma mais intensa. E aí, de repente, chega uma terceira pessoa e te chama para ir embora. E diz assim: olha, vamos, já acabou, acabou esse evento, acabou esse aniversário. E você diz assim: mas já? Eu não notei o tempo passar. Passou muito rápido, eu não notei isso. E você olha para o relógio, já passaram ali 3 horas, 2 horas, 4 horas, e você não percebeu. Pois é, isso é uma das coisas que nos chamam muita atenção no relacionamento humano, e o que está por trás disso é exatamente essa sintonia, essa alta conexão que é o rapport. Por isso que eu disse para você, você já faz isso, todos nós já fazemos isso. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é como fazer isso de maneira consciente. Então, você já faz isso sem saber que faz ou sem saber que o nome era esse, mas agora eu quero te apresentar como você consegue fazer isso quando você quiser. Agora, tem uma definição que eu gosto muito, que também traduz o que é o rapport, que é exatamente uma definição trazida por um dos maiores mestres nessa área no mundo, que é o Anthony Robbins. Ele diz o seguinte, que rapport é a essência da comunicação bem-sucedida. A essência. Então, é o que está por trás, é o que define, é o que sustenta uma comunicação bem-sucedida. Então, não adianta você chegar em qualquer lugar, e principalmente na frente do paciente, e começar a falar das orientações de medicação, de tudo que... Não adianta. Se antes você não tiver construído uma base, e essa base é a alta conexão vinda pelo rapport, ok? Aí você diz assim, Aurenívia, ok, eu entendi que é importante, eu entendi que é uma ferramenta, eu entendi que é uma estratégia, ok, eu já entendi também que existem hoje as máquinas que vão tomar conta de muitas áreas, já estão tomando, na verdade, conta de muitas áreas da saúde e que eu preciso trabalhar o fator H2H, Human to Human. Ok, eu já entendi. Mas por que realmente fazer esse rapport com o paciente? Tem outras coisas relevantes que a gente possa comentar aqui? Sim, tem. Olha aqui, ó. As pessoas, elas falam com as pessoas que elas gostam. Então, você com certeza sabe isso. Isso aqui é uma coisa que já está dentro da sua mente como certo. Então, eu gosto de conversar com pessoas que eu gosto. Inclusive, você já escutou ou já falou isso? Você vai para um evento, aí alguém diz assim: quem vai estar lá? Quem vai estar nesse curso? Quem vai estar nesse aniversário? Então, quem vai? Por quê? Porque eu vou querer conversar com quem eu gosto. Agora, eu preciso amar aquela pessoa, conviver com ela tempos e tempos? Não, não precisa. O que você precisa é ter uma sintonia suficiente para que a sua mensagem chegue de uma maneira mais interessante para quem está escutando. Outra coisa, as pessoas compartilham informações com pessoas de quem gostam. Então, não é só falar, é compartilhar. Você precisa ter um nível de rapport com esse paciente para que ele possa compartilhar de verdade os cenários de dor, de sofrimento, de não execução do tratamento que ele fez. Você precisa ter essa verdade, senão isso vai dificultar os seus próximos passos. As suas orientações que vêm em seguida, elas vão estar seriamente prejudicadas. Por quê? Porque as informações não foram compartilhadas de maneira ideal. Então, você precisa estabelecer essa sintonia para que as informações venham de maneira efetiva. As pessoas compram de quem elas gostam. Aí você diz assim, Aurenívia, tá, ok, você está falando aqui de outra coisa. Não é sobre saúde, é sobre seres humanos. Quando a gente fala de comprar, eu não estou falando necessariamente de uma transação financeira. Eu estou falando de adquirir alguma coisa que você tem a me oferecer. O que você, como farmacêutico, pode oferecer a um paciente? Seu conhecimento. E você só vai conseguir passar esse conhecimento e que ele fique satisfeito se ele te comprar. Ele precisa comprar você
ele precisa entender que você é uma autoridade, que você tem um posicionamento, que você tem algo realmente relevante para passar para ele. Gente, se ele não entender isso, você vai ser apenas mais uma pessoa passando no leito de hospital, na farmácia, onde você estiver. Você vai ser mais um. Então, ela precisa comprar você e você precisa saber vender as suas ideias. Você precisa saber se vender, vender a sua autoridade. Isso é irrefutável, isso é um fato. Não tem como discutir isso. As pessoas sentem lealdade às pessoas que gostam. Então, se eu tenho um nível de interação e sintonia com você, eu gosto, alguma coisa acontece, eu não sei explicar, mas eu gosto de você. Eu gosto da maneira que você fala, eu gosto da maneira que você me orienta. Ok, que coisa maravilhosa. Então, eu agora só vou indicar você, eu só vou procurar você, eu só quero a sua orientação. Você já deve ter visto isso ou já passou por isso. Não necessariamente como farmacêutico, mas como ser humano. Alguém diz assim, eu vou ouvir a opinião da Aurenívia, porque ela com certeza vai me dar um direcionamento nisso. Então, eu só vou procurar você, porque eu sei que ali eu encontro o que eu preciso. E, finalmente, as pessoas apresentam pessoas que gostam. Aí é que vem o um a um, né? Um a uma indicação. Eu vou indicar você sempre, porque eu vou apresentar você para todas as pessoas. Nós temos um nível de interação e eu gosto tanto de você, faz tanto sentido o que você fala, que a partir de hoje você faz parte da minha rede de conexões e eu agora quero te apresentar. Percebe a profundidade de você ter essa alta conexão com as pessoas, essa alta conexão com os pacientes? Eu só vou conseguir ter esse compartilhar, eu só vou conseguir que as pessoas me vejam como essa autoridade, que o mercado me veja como uma autoridade, que eu possa me posicionar de uma maneira única no mercado quando as pessoas me virem assim. Então, uma coisa é a autoimagem, é como você se vê, e outra coisa é a imagem que as pessoas têm de você. Então, isso são coisas diferentes e nós podemos conversar isso num outro momento. Agora, beleza, Aureniva, entendi a importância, já ficou muito claro para mim. Agora, me fala aí como que eu consigo estabelecer rapport. Eu vou falar aqui para você algumas coisas, né? Tem alguns pontos que eu vou falar, mas eu quero te dizer que tem mais de 12 maneiras diferentes de estabelecer rapport. Logicamente que essa é uma aula introdutória a esse assunto, não é uma aula definitiva, mas e com isso aqui que eu estou te passando, você já consegue sim levar essa conexão para um outro nível. Porque imagina o seguinte, ó, o rapport, imagina que você está na frente de um espelho. Cada movimento que você faz é refletido no espelho e ele repete aquele movimento. Então, o rapport é essa brincadeira, é essa modelagem. Então, é como se eu me visse em você, eu me vejo em você. Mas eu não posso simplesmente repetir o seu movimento. Não é aquela brincadeira, por exemplo, do sombra. Ah, eu vou mexer, eu vou levantar o braço e você também levanta o braço. Eu vou coçar minha cabeça, você vai coçar. Não é exatamente. Eu não posso fazer igual um espelho, mas eu posso fazer movimentos. Depois que você faz algum movimento, depois que você fala alguma coisa, eu também faço isso, que não precisa ser exatamente no mesmo momento, pode ser um tempinho depois, e o cérebro da outra pessoa vai entender que vocês já estão conectados. Porque tem alguma coisa em você que ele não sabe que é familiar. E essa é a palavra de sustentação do rapport, a familiaridade. Eu preciso ver em você, eu preciso ver no outro a familiaridade. O paciente tem que olhar para você e dizer assim, nossa, mas é como se eu já te conhecesse há tanto tempo. Nossa, você é tão familiar. Você nunca passou aqui, não, nunca te vi, não. Nossa, é muito familiar isso, entende? Então, é esse contexto que a gente traz para o rapport. Como é que eu estabeleço isso? Meu corpo, postura. Então, a minha postura corporal, ela vai ser similar do paciente. Por isso que não é tão interessante quando você está, por exemplo, sentado, o paciente está em pé. Pode acontecer isso? Pode.
Mas para você estabelecer rapport dessa forma, você já tem que estar muito mais treinado, com muito mais experiência. Então, o ideal era que você conseguisse ficar exatamente como o paciente. O paciente está em pé, você está conversando com ele, por exemplo, e você sentado, dá um comando, solicita que ele sente. Ele vai ficar no mesmo nível que você, tá? Então, ali vocês têm um momento de interação melhor. Então, o paciente, você percebe que ele tende a ficar mais de um lado do corpo, né? O peso ele coloca mais de um lado. Então, você vai fazendo isso, vai estabelecendo essa relação próxima com ele, que é exatamente isso. Por exemplo, o deslocamento do peso. Então, você nota que quando ele está de pé, ele fica assim mais do lado direito. Então, você pode inclinar. Aurenívia, mas para não ficar igual, eu posso fazer. Ele está, por exemplo, com a perna mais assim para o lado direito, né? Houve um deslocamento do peso para o lado direito. Eu posso fazer para o lado esquerdo? Pode sim. É o que a gente chama de compartilhamento cruzado, tá certo? Então você faz de um lado, ele faz do outro. Então isso é possível sim. Então ele fez aquele movimento, você aguarda um pouquinho, faz o movimento. Mas não precisa ser durante toda a conversa, tá? Isso aqui é muito importante que você entenda. Você, se passar 4 horas conversando com a pessoa, que não é o caso de um paciente, mas vai ser o caso numa festa, num relacionamento e tal, com o paciente, se você passar 5 minutos com o paciente, não precisa passar 5 minutos repetindo movimentos ou fazendo determinadas coisas. Normalmente o rapport ele é estabelecido muito rápido, ultra rápido. Então você está aqui, você faz 2, 3 movimentos e já começa. Quando você perceber que a atenção do paciente ela está se dissipando, aí você vai lá e de novo estabelece o rapport, porque você não conseguiu fazer de uma forma tão efetiva e o paciente já começa a se dispersar, aí você vai lá e traz de novo por essa condução, né, desse espelhamento entre vocês dois. Outra forma, expressões faciais. Então você percebe que o paciente constantemente levanta um pouco aqui a sobrancelha, né? Ele mexe aqui um pouco a testa, ele pisca um pouco o olho. Então, em algum momento, você vai fazer isso. Em algum momento, você vai repetir isso. E, de novo, cuidado para não ficar tipo sombra. Então, isso é muito importante, por isso que eu bato tanto nessa questão. Cuidado para não ficar repetindo ipsilíteres tudo que o paciente fizer. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, eu acho que você está brincando, está fazendo algum tipo de brincadeira comigo, né? Isso não está legal. Por que que você está repetindo? Por que que você está fazendo tudo que eu faço? Não está legal. Então, não é isso. E não é sobre isso. O rapó, ele é sutil, ele é muito sutil, ele é uma coisa delicada, ele não é uma coisa escancarada. Até porque, a partir do momento que o paciente notar que você está fazendo o que ele faz, ele quebra essa sintonia. Ele quebra, porque ele diz assim: não entendi nada. Por que que você está fazendo o que eu estou fazendo? Você está me imitando? Como assim? Então, acabou o rapó, acabou a amizade, acabou o relacionamento, acabou a confiança, acabou tudo. Por isso que eu digo, é sutil, coisas sutis. E, finalmente, movimento de olhos. Então, você vê que constantemente o paciente, por exemplo, ele pode olhar para baixo. Em algum momento, você vai lá e também baixa a sua cabeça, olha na mesma direção que ele olha, ou, como eu já disse, isso vale para o corpo e para qualquer outra coisa, você faz um movimento de olhos para baixo para o outro lado. Ele constantemente olha para o lado esquerdo, você pode olhar para baixo uma vez para o lado direito. Então, é isso, é esse trabalho, é como se fosse uma dança, é exatamente isso que acontece. Agora vamos praticar. Agora é o momento de você perceber se conseguiu entender essa delicadeza que é o rapport. Se você vai conseguir identificar nesse exercício momentos específicos nas imagens que eu vou te apresentar, se você consegue dizer assim, ah, sim, aí eu consigo ver rapport, aí eu consigo ver que existe sintonia. Vamos lá. Eu sugiro que você pegue papel e caneta, eu sugiro que você anote o que eu vou te mostrar e depois eu vou te explicar se você acertou ou não, ok? Vamos lá, então.
Ok, você disse assim, oh, Nívia, foi muito pouco tempo. Mas rapó é isso, rapó é o momento, rapó é o agora, é o que você faz em frações de segundos que vão definir, isso que vai definir se você conseguiu estabelecer essa alta conexão ou não. Então vamos lá. O que você observa aqui na imagem 1? Vamos ver se você conseguiu acertar. E fique tranquilo, eu quero te deixar muito tranquilo e tranquila com relação a uma coisa. Você está tendo esse contato, talvez você, nesse momento, esteja tendo contato com esse conhecimento pela primeira vez agora. Mas eu volto a dizer que rapó é uma coisa que você já faz. Você já faz isso. O que eu estou trazendo à luz da sua consciência é como fazer quando eu quiser fazer. Então, fica tranquilo se você não tiver observado tudo, e é isso mesmo. É assim, é treino mesmo. É um dia, depois do outro com muito treino. Então, vamos lá. Imagem 1. Olha os pés das pessoas. Os 4 personagens dessa figura estão com o pé direito para frente. Nossa, Aurenívia, isso é rapó? Sim, isso é uma sintonia. A conversa que eles estão tendo está mostrando que está fluindo tão bem que eles estão muito à vontade. Então, vocês observam que as duas mulheres estão com os braços esticados ao longo do corpo, os homens já estão com a mão nos bolsos. E eu não vou analisar aqui, não é o intuito desse vídeo, dessa aula, mostrar aqui sobre linguagem corporal. Vamos interpretar, isso pode ficar para um outro vídeo, mas eu só quero que vocês percebam essa harmonia que existe na imagem 1, que não existe na imagem 2. Então, você vê pessoas completamente diferentes, um olhando para o lado, conversando olhando para frente, uma está com o peso deslocado para um lado, os outros estão firmes. Então, assim, a imagem 2 mostra a inexistência de rapó, ok? Agora vamos para a próxima imagem. O que você observa aqui? O que você conseguiu observar? Você vai perceber que você começa a notar coisas, detalhes que você antes não notava. Então, aqui você tem pessoas que estão todas em pé, né, de pé, todas com os braços, né, nessa parte aí né, onde eles estão, tipo assim, segurando, né, colocando os braços aí nessa parte de ferro, de aço aí, de pé, uns olhando para os outros e todos com, de alguma forma, encostando as mãos estão juntas de alguma forma, e isso, sim, reflete uma grande sintonia. Então, as pessoas estão, sim, nessa figura em sintonia. Agora vamos para mais uma figura. O que você percebe aí? Você percebe que existe, né? Você vai notando, agora eu estou conseguindo notar melhor, né? Agora eu já percebo. Olha que imagem linda, que rapport, que sintonia extraordinária dessas pessoas. Então você percebe que eles estão sim com um ar de felicidade, semelhantes, eles estão rindo de alguma coisa ou felizes com alguma coisa, todos sentadinhos, e olha a posição das mãos. Olha o que está acontecendo com as mãos, pelo menos nas imagens, né, das pessoas que a gente consegue visualizar de corpo inteiro, nós conseguimos ver que vários aqui estão com as mãos juntas para frente do corpo. Então, isso, gente, é, sem dúvida, sintonia de alta conexão. Aí você diz assim, Aurenívia, mas essa foto é montada. Mesmo que seja montada, é uma foto que ela foi feita para mostrar o que é rapó, mas isso aqui acontece todos os dias. Isso aqui acontece em todos os locais. Pode ser numa aula presencial, pode ser na sua farmácia, pode ser no hospital, não interessa onde você estiver. Isso acontece. Então, eu quis trazer para você alguns exemplos para que você pudesse realmente dizer assim, agora eu começo a entender, eu começo a ver que eu já fazia isso. E é sobre isso, gente. É exatamente sobre isso que eu quis trazer para você que você consiga, usando essa ferramenta que é
o rapport, que você consiga estabelecer esse fator H2H, o fator de alta conexão com o paciente. E quando a gente fala de próximos passos, né, que eu sempre gosto de te orientar, né, o que você pode fazer sobre isso, quando a gente fala de próximos passos, a gente fala mais ou menos dessa sequência, tá? Existe alguma coisa que você se interessou, esse tema que você se interessou, ele ativa no seu cérebro uma necessidade por mais. A partir do momento que você lê, que você estuda, que você se interessa, vários insights começam a surgir. Você diz, nossa, isso aqui é interessante, eu posso usar em vários lugares. Acontece um ciclo, muitas vezes, de você buscar outras e outras informações, porque aquilo está fazendo muito sentido para você, e finalmente você consegue atingir seus resultados. E, na verdade, isso foi o que nós fizemos aqui, nessa aula. Eu trouxe um assunto para você, que eu disse que é uma coisa que você já faz, mas que você provavelmente não sabia fazer de forma consciente. Eu mostrei para você a importância de ter esse relacionamento de alta conexão com o paciente. Eu também mostrei para você que nós precisamos nos diferenciar, senão nós vamos perder mercado para as máquinas estão nos substituindo, e você começa a dizer assim, nossa, talvez eu nunca tivesse pensado nesse aspecto, e eu mostro para você através das imagens como é que você consegue perceber se a pessoa está ou não fazendo rapport, estabelecendo essa sintonia. E isso vai ativar em você necessidade por próximos passos. E aí nós chegamos a esse momento de dizer assim, legal, eu entendi, agora eu vou para onde? E é exatamente esse convite que eu quero fazer para você. Eu quero te convidar para você me seguir nas redes sociais, para você entender o que eu posso agregar de conhecimento para você, farmacêutico. Hoje, eu atendo, basicamente, 2 perfis de público. 2 perfis. Aí tem outros perfis? Tem. Mas eu quero resumir para você em 2 perfis. Primeiro perfil é o perfil da pessoa que ela já tem resultados, ela já tem bons resultados, mas ela se sente assim, travada. É como se ela não conseguisse ir para o próximo nível. Ela quer avançar e ela não consegue avançar. E tem aquele outro perfil que, tipo, eu preciso mudar tudo na minha vida. Eu preciso realmente mudar tudo, porque a forma que eu estou fazendo não está me gerando resultados. Então, eu tenho esses 2 perfis, e para esses perfis eu tenho soluções diferentes. Então, hoje eu trabalho com mentorias individuais e em grupo, e eu tenho treinamentos gravados, workshops, imersões ao vivo, todos vários produtos, são inúmeros formatos que atendem a esses perfis e outros tantos perfis que surgem para mim todos os dias. Aurenívia, para que serve a mentoria? A mentoria serve para aquela pessoa que diz assim, eu não tenho tempo de me debruçar num treinamento e estudar. Aurenívia, eu quero soluções agora, eu quero que você me dê um caminho, eu quero que você me mostre como eu posso melhorar minha performance, minha comunicação, minha conexão com o paciente, com a equipe, com todos no meu trabalho, então eu preciso disso agora. E tem aquele outro perfil que diz assim, eu preciso ter uma base. Para que eu me sinta seguro, eu preciso ter uma base, eu preciso ter um conhecimento melhor, estudar mais. Então, isso vai me dar segurança para seguir. Então, é um perfil que gosta mais de treinamentos, mais conteúdo, mais informações. Então, são perfis que nós conseguimos atender. E onde é que você vai encontrar isso? Você vai conseguir encontrar observando, né, o que está acontecendo no meu Instagram, no Aurenívia Almeida. Você vai perceber isso no Mentes que Aprendem também, que é a minha empresa. Você tem aí o site onde você vai ver um portfólio do que eu trabalho, e eu te convido a entrar nesse mundo, né, que é o mundo da comunicação com o paciente, mas uma comunicação efetiva. Eu te convido a entrar no mundo do fator H2H, um mundo onde a comunicação assertiva e a alta conexão com as pessoas vai fazer de você um profissional, um farmacêutico inesquecível. Esse é o meu objetivo, é isso que eu faço todos os dias. Transformar pessoas em pessoas inesquecíveis, pessoas que fazem
verdadeiramente a diferença. Aí você pode dizer assim para mim, Aurenívia, mas eu já faço um trabalho excepcional e eu digo para ti que eu acredito profundamente que você faça isso. Agora, as pessoas reconhecem isso? As pessoas veem isso em você? Você tem uma autoridade já devidamente validada e mais, você tem um posicionamento no mercado que as pessoas dizem, eu acredito em você e eu só quero você. Você é o profissional para isso aqui, não tem outra pessoa que não seja você. Você já está nesse patamar? Você já está com esse cenário garantido profissionalmente? Se ainda não, conta comigo, eu estou aqui e eu vou te ajudar. Se você já está, mas você quer aprender novas técnicas e novas ferramentas também, você pode contar comigo e eu estou aqui para te ajudar. Então é isso. Obrigada por estar comigo até aqui. Essa foi uma aula bônus e outras virão por aí. Então, muito obrigada e nos vemos em uma próxima aula ou em uma das minhas mentorias, em um dos meus treinamentos. Então, farmacêuticos, saudações farmacêuticas e até lá!